Olá e bem-vindos ao nosso vídeo resumo da estratégia de investimento trimestral do Banco Inter Research. Entramos no mês de outubro e o contexto de mercado neste momento é bastante diferente daquele que tínhamos no final de junho, quando divulgámos a nossa estratégia de investimento trimestral anterior. Ainda assim, as evoluções, quer na economia, quer nos mercados financeiros, têm estado muito em linha com as previsões que fizemos na altura. Mantemos a visão de que o coronavírus é um choque forte de impacto que afeta de forma desigual as várias economias, os vários setores económicos e as várias classes sociais. Ainda assim, não acreditamos que tenha impactos estruturais que limitem a capacidade de crescimento da maior parte das economias no médio prazo. Olhando para o futuro, prevemos uma recuperação intensa durante o ano de 2021, depois deste segundo semestre de 2020, onde vamos regressando de forma gradual à normalidade em todos os sentidos. Estamos no início de um trimestre no qual teremos vários fatores de incerteza e em que a volatilidade e o receio por parte dos investidores deverão manter-se em níveis elevados. Os dois fatores-chave que irão guiar os mercados no curto prazo serão as eleições americanas de novembro e os desenvolvimentos das vacinas contra o coronavírus. Na vertente das vacinas, as paragens do processo de desenvolvimento da AstraZeneca e o apertar das exigências por parte do regulador americano fazem com que se tenha tornado praticamente impossível termos uma vacina antes das eleições americanas. Na frente das eleições, a recente contestação em relação aos votos por correio, que este ano devem registrar um grande aumento por causa do coronavírus, e o facto de haver dúvidas em relação à aceitação do vencedor das eleições, fazem aumentar a probabilidade do resultado ser contestado. E caso isso aconteça, podemos só vir a ter uma conclusão do processo eleitoral no final de novembro ou até no início de dezembro, depois da decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Por fim, o aumento recente dos casos do vírus faz com que a recuperação forte que temos visto na vertente macro acabe por desacelerar um pouco. Com tudo isto, esperamos que os mercados mantenham níveis de volatilidade acima do normal e que se desliguem um pouco dos indicadores macro, focando-se apenas nestas duas vertentes-chave: eleições americanas e vacinas contra o vírus. Em relação aos principais índices acionistas, continuamos a estimar potenciais de valorização positivos, entre 10% e 13%, para o fecho do ano de 2021, para o S&P e o Eurostoxx, respectivamente. No entanto, no curto prazo, prevemos um comportamento mais lateral para estes índices. Esta previsão de um comportamento mais lateral, em conjunto com os níveis de volatilidade e incerteza acima do normal, leva-nos a rever de forma muito ligeira a exposição ao mercado acionista em cada um dos nossos perfis modelo. Se anteriormente tínhamos atribuído as posições a ações de entre 15% no perfil conservador a 70% no perfil dinâmico, agora reduzimos em 5% estas posições para níveis entre 10% no perfil conservador e 65% no perfil dinâmico. De qualquer forma, esta alteração tática não altera a nossa preferência estratégica de longo prazo pelo mercado acionista. No contexto atual, em que temos uma maior intervenção por parte de bancos centrais, continuamos a ver as ações como o ativo com melhor relação entre o risco assumido e o potencial de retorno para os investidores. Passando às nossas recomendações de alocação em termos geográficos e setoriais, temos poucas alterações face à última apresentação trimestral, o que acaba por ser um bom sinal que implica que a evolução do contexto tem estado em linha com as nossas previsões. E, portanto, em termos setoriais, a nossa preferência continua a ir para a tecnologia, onde o potencial de crescimento futuro compensa os múltiplos mais elevados que temos neste momento no setor. Outros setores para os quais estamos positivos são as energias renováveis, a saúde, as infraestruturas e, por fim, de forma mais seletiva, o setor do consumo. Quanto à alocação geográfica, a nossa preferência continua a ser, e de forma ainda mais forte do que no passado, a exposição aos Estados Unidos em primeiro lugar. Depois dos Estados Unidos, a geografia para a qual estamos mais positivos é a Europa, com especial ênfase para a Alemanha, onde os estímulos fiscais implementados foram de maior escala e isso tem-se refletido também na recuperação dos indicadores macro no passado recente. Em obrigações, mantemos a preferência por três tipos de ativos. Em primeiro lugar, as obrigações corporativas com ratings elevados, tanto nos Estados Unidos como na zona euro, onde os spreads continuam a ser atrativos e as métricas de risco se mantêm equilibradas. Em segundo lugar, as obrigações soberanas periféricas europeias, pelos spreads que continuam também a ser atrativos e pelo suporte dado pelo Banco Central Europeu. E por último, as obrigações do Tesouro Americano, com maturidades curtas, ou seja, até 5 anos, em que a yield se mantém positiva e o risco de taxa de juro é relativamente limitado.
Fazendo um resumo das ideias-chave, aproximamos-nos de um período em que a incerteza e a volatilidade vão continuar a estar acima dos níveis normais e por isso aplicamos uma revisão preventiva e muito ligeira dos níveis de exposição a ações. Ainda assim, o mercado acionista continua a ser a nossa classe de ativos favorita e a estratégia está a correr bem e em linha com as nossas expectativas. Por isso, continuamos a dar preferência a setores como a tecnologia, as energias renováveis, a saúde, o setor das infraestruturas e o setor do consumo. Caso queiram ter mais detalhes e perceber melhor o racional da nossa estratégia, convido-vos a consultar o nosso documento que está disponível no site do Banco Inter. Muito obrigado.